E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Eu sou o professor William Moraes, estamos de volta aí com nossas aulas de informática para concursos. E hoje, dando início aí à grande revisão online de informática, direcionado para o edital da CEMED São Luís do Maranhão. Tá ok? Esse primeiro vídeo a gente vai deixar disponível também lá no YouTube em forma promocional, tá bom? Para todo mundo, gratuitamente, tá? Aí caso você veja a pegada das aulas, né? Veja como é que vai ser essas aulas, tá certo? Online aí de informática direcionado para a CEMED, tá bom? Que vão ser aulas de revisão, tá bom? Essas aqui são aulas de revisão. A galera que já adquiriu o curso do professor assistiu todo o assunto. Agora chegou a hora da revisão. Então, essa revisão vão ser aproximadamente 8 vídeos tentando abordar todos os tópicos que tem no nosso edital. Cada vídeo aproximadamente 30 minutos, tá bom? E vai ficar o total por R$ 29,00. Isso mesmo, a grande revisão de informática direcionado para o edital da CEMED São Luís do Maranhão vai sair por R$ 29,00. Vão ser aproximadamente 4 horas, claro que com certeza vai ser um pouco mais, vai ser mais, tá bom? Se você conhece o professor William, que fala pouco, para não dizer o contrário, vai ser com certeza um pouco mais aí de 4 horas aí por apenas R$ 29,00, tá bom? Então, vamos lá para o nosso primeiro slide aí de revisão para o edital da CEMED São Luís do Maranhão, tá ok? Então, vamos lá, galerinha? Então, olha só, esse primeiro slide aqui é de apresentação, né? Aqui nós temos, tá? Vamos voltar aqui. Aqui nós temos, ó, o nome do professor William Moraes, que é esse aqui que vos fala, tá? Nós temos a disciplina do professor, que é informática para concursos, e aqui nós temos o tema da nossa aula, né, que é direcionada revisão da CEMED, para o edital da CEMED, Prefeitura de São Luís, ok? E aqui embaixo tem a formação do professor a quem quiser e puder interessar, tá bom? Show de bola! Nós vamos começar essa grande revisão aí com uma questãozinha sobre conceitos de hardwares e softwares, que geralmente eu digo para os alunos que, vindo ou não esse tópico no seu edital, é obrigação do candidato saber essa parte de conceito de hardwares e softwares, tá bom? Então, beleza? Vamos lá para nossa primeira, né, questãozinha aí a respeito de conceito de hardwares e software. Olha só, essa primeira questão, ela é da nossa banca, olha só, da banca Instituto AOCP. E olha o ano da questão, 2024, saindo quentinha aí do forno, tá bom? Então, desculpe aí, pessoal, nós temos aqui a primeira questão, né, na nossa grande revisão, ó, primeira questão, que tem como enunciado o seguinte: existem diversos conceitos fundamentais relacionados a hardware de computadores, inclusive, tá certo? Inclusive, quanto aos seus componentes. Com base nisso, associe os componentes aos seus respectivos conceitos e assinale a alternativa com a sequência correta. E nós temos aqui, ó, placa-mãe, tá certo? Nós temos memória RAM, nós temos processador, nós temos ROM e nós temos o número 5 aqui, SSD. Ou seja, essa questãozinha aqui, ela é um espetáculo. Por quê? Porque ela vem falando sobre placa-mãe, memória RAM, processador, memória ROM e o SSD, tá certo? Ou seja, praticamente isso tudo tá lá no nosso edital, tá ok? Então, vamos lá falar sobre esses 5 itens aí e cada um com seus conceitos aqui para a gente poder enumerar. Vamos lá. Só que eu vou fazer o seguinte para vocês, tá? Aquela galera que já vem assistindo aulas com o professor William Moraes, tá bom? Ele vai fazer o quê? Vai pausar, vai tentar responder e depois o professor entra aí com mais detalhes, mais informações sobre cada um desses 5 itens aí, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Olha só. Você vai pausar agora, vamos lá? Pausou? Beleza. Depois que você pausou, agora o professor vai, ó, ler o primeiro enunciado, né? E é o seguinte, ó. É o componente central, olha só, componente central, palavrinha mágica, central de um computador, que conecta, ó,
todos os outros, ó, conecta todos os outros componentes, como CPU, como placa de vídeo e dispositivos de armazenamento, fornecendo energia elétrica, comunicação e controle para o sistema. Aí voltando aqui com vocês, claro, muito dos alunos do professor William já sabe qual o número que vai ser esse primeiro item, e vai ser placa-mãe, o item 1, exatamente. Só que, olha só, voltando aqui, ó, o professor vai colocar o número 1 aqui, ó, beleza, tá, é placa-mãe que seria, ó, o professor vem aqui, ó, tá, vai marcar aqui, ó, placa-mãe, mas o professor quer chamar a atenção isso aqui, ó. Primeiro, é um componente central, beleza, componente central que conecta todos os outros componentes, como CPU, ó, tá, CPU, claro, que os alunos do professor William já sabem que CPU não é aquela torrezinha lá. Aquela torre virou apelido chamar ela de CPU. Mas para concurso, tá certo? Nunca vai ser CPU. Para os alunos que vão fazer prova de concurso, CPU é a mesma coisa que processador, tá certo? CPU é a mesma coisa que UCP. Tá? Não tem nada a ver lá com aquela caixa. Aquela caixa é chamada de gabinete quando está vazia. Está vazia é gabinete. Está montada é o computador, tá certo? Aquela caixa é chamada de computador, tá bom? Agora, tá vazia, gabinete. Tá cheia, é o computador, tá bom? Tá montada, é o computador, tá ok? E CPU é apenas quem? O processador, que também pode ser chamado de UCP. Tá ok? Então, beleza. Quanto a isso aí, é só uma prévia, tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui nos nossos slides e vamos falar um pouquinho sobre ela, olha só, sobre placa-mãe. Então, voltando aqui, ó, eu vou colocar o número 1 novamente, vou marcar aqui, ó, que placa-mãe, tá certo? Aí eu vou colocar aqui pra gente, ó, placa-mãe, que também pode ser chamada de quê? De motherboard, tá certo? Motherboard, traduzindo, seria a placa-mãe, que já está aqui em cima, né? Placa-mãe. Então, a placa-mãe é o quê? É a placa central, tá certo? Algumas bancas, alguns professores que são contratados pela banca, falam que é a placa principal. Não sou muito fã desse termo aí, mas é dado como correto lá na sua prova, tá? Então, a placa-mãe, que também pode ser chamada de motherboard, tá certo? Ela é a placa central, a placa principal, onde tudo se conecta à placa-mãe, tá? Tudo, pessoal, processador, HD ou SSD, memória, fonte de alimentação, tudo se conecta à placa-mãe, tá bom? Por isso que ela é chamada placa central ou placa principal. Aqui no enunciado ele botou, é o componente central de um computador que conecta todos os outros componentes, como CPU, placa de vídeo e outros. Então essa daí foi bacana, foi show pra gente, tá bom? Beleza, vamos passar para o segundo item, vamos voltar aqui no nosso slide e aqui, ó, passar para o segundo item, que eu coloquei logo aqui, ó, tá? Tem processador, mas a galera, essa questão aqui, ó, essa alternativa também é bem fácil, não é difícil para a galera que vinha assistindo aula. Por quê? Porque aqui é só revisão, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui tá dizendo aqui, ó, é o cérebro do computador. Então, todo mundo já iria colocar aqui como sendo o número 3, tá certo? E vamos marcar aqui, ó, para chamar a atenção, ó. Aqui, ó, é o processador. Esse segundo item, ele diz assim, ó, é o cérebro do computador. Cérebro é um termo, é um apelido para o processador, porque diz que ele é o quê? O cérebro do computador. Por quê? O cérebro do nosso corpo é que manda no resto do corpo. Então, no caso, no computador, é o processador que manda em todo mundo. Então, ele é considerado o cérebro do computador. Então, vamos lá. É o cérebro do computador e executa todas as operações de processamento, interpreta e executa instruções de programas aplicativos. Então, o que eu preciso saber sobre processador? Sobre processador, eu tenho que saber primeiro, tá? Processador é igual a quem? A CPU, que é a mesma coisa, que é igual a quem? A UCP. Exatamente, galerinha, ó. Processador é a mesma coisa que CPU, CPU é a mesma coisa que processador, que é a mesma coisa que o CP. CPU, que é Central Processing Unit,
que é em inglês, tirando da abreviação, traduzindo quer dizer unidade central de processamento, que aí abrevia de novo que vai dar o CP, tá? Então isso aí a gente precisa saber, se vier em alguma alternativa falando de CPU, não é o gabinete, tá certo? CPU, falou de CPU, é o processador, tá bom? Beleza, vamos lá. Então o que eu preciso saber mais? Que o processador é o cérebro do computador, que o processador é que dá nome ao teu computador e que processador recebe outros nomes como CPU, UCP. Beleza. E o processador ele recebe essas três divisões aqui, ó. Ele é dividido em UC, que dá as ordens, tá? A UC é que dá as ordens. A ULA trabalha com cálculos, tá bom? E registradores é um tipo de memória. Vou botar bem aqui, ó. É um tipo de memória, tá certo? É um tipo de memória, tá? E não é qualquer memória. É uma memória, vou botar bem aqui, ó. É uma memória principal. Memória principal. É uma das memórias principais, tá? Então, nós temos aqui, ó, a UC. O que seria a UC? Unidade de controle, ó. Unidade de controle. Ela que trabalha com quem? Com as ordens, tá bom? Tá bem aqui, ó. E aqui a ULA, que quer dizer unidade lógica aritmética, tá certo? Aritmética, unidade lógica aritmética. É ela que trabalha com o quê? Com os cálculos, olha só, cálculos, ordens, tá? A UC trabalha com as ordens, a ULA trabalha com os cálculos e registradores é um tipo de memória e é uma memória principal. Professor, eu preciso saber disso aí. Precisa, porque vira e mexe está lá no enunciado, está sendo cobrado em prova, tá? A gente sabe que é muita concorrência e o nível das questões aumentaram bastante. Estão muito técnicas, tá bom? Beleza? Então, o processador, a CPU, é o cérebro do computador. E é o nome dele que dá nome ao teu computador, só de tão importante, que é daí que vem as configurações de um computador, tá bom? A gente compra computador pela configuração. O que seria a configuração? A listagem de tudo que existe no teu computador, de todas as peças. Só que é muita coisa, professor. Pois é, por isso que existe a configuração básica, que são só o quê? 3 itens, que é o quê? Processador, memória e a unidade de disco, que é o HD ou o SSD, a capacidade, tá bom? E eu vou colocar aqui para vocês, ó, para ficar melhor pra gente, olha só. Nós temos o quê? Nós temos aqui, ó, configuração básica. Vou botar aqui, ó, configuração básica, tá? E eu acabei de falar que é o quê? Que é o processador que dá nome ao teu computador. Então, aqui, ó, processador é o primeiro item, tá? Memória, tá? É o segundo item, tá? Quanto de memória tem o nosso computador e o nosso HD ou SSD, tá certo? Então, são esses 3 itens aqui, ó, que a gente geralmente compra computador. Que no caso vai ser a configuração o quê? A configuração básica, tá bom? Processador. Na prova também cai a família mais famosa que existe, que é a família da Intel, que nós vamos ter aqui, ó, o processador i3, ó, i3, o processador i5, o processador i7 e o processador i9, tá certo? Isso aqui, ó, por isso que como o processador é o cérebro do computador, ele é muito importante, ele é tão importante que ele dá até o nome do computador quando alguém pergunta assim, vem cá, qual é o teu computador? Geralmente o usuário fala o quê? Ah, o meu é um i5, o meu é um i7, tá certo? E na prova cai essas 3 configuraçõezinhas, às vezes uma comparando com a outra. Tá dizendo que o processador do computador 1 é melhor do que o computador 2. A memória RAM que tem no computador 2 é maior, é superior ou menor que o do computador 1. Então eles fazem essas comparações nas provas, tá bom? Por isso que o professor está colocando aqui pra gente. Então, o processador, o nome do processador é basicamente o nome do computador, tá bom? Beleza, vamos aqui. Memória. Antigamente o padrão era 2, tá certo? O padrão era 2 GB, tá? Agora
o padrão ficou 4 GB de memória, mas seu bolso é seu guia, pode ser 8 GB, pode ser 16 GB, tá certo? 32, teu bolso é teu guia, tá bom? Beleza. E o HD ou SSD, devido aos SSDs ainda ser um pouquinho mais caro, tá certo? De que o HD, geralmente a galera bota um SSD de capacidade um pouco menor, tá bom? Então, baseado nisso, eu vou botar aqui o nosso SSD, né? Vou botar aqui de 240 GB, tá certo? Vou botar de 500 GB, tá? Depois 1 terabyte, depois 2 terabytes. Pronto, tá bom, só até aqui, tá? Então, é isso aqui, ó. Essas configurações aí, consideradas configurações básicas, é por elas que nós compramos computador. E baseado como cai na prova e ao mesmo tempo também está falando do processador, eu achei interessante trazer aqui para vocês, tá bom? Então, existe a configuração básica, que são 3 itens: processador, memória e HD ou SSD, tá? Processador, a família mais famosa que cai também em prova, i3, i5, i7 e o i9. A memória, que essa memória aqui, tem que lembrar, essa memória é a memória RAM, tá certo? Que a gente fala nas configurações, é a memória RAM, tá? Também considerado uma memória principal, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre memórias também. Então, 2 GB de memória, 4 GB, 8 GB, 16, 32, tá bom? Geralmente 64, 128 já estourando. Poxa, mas eu posso colocar mais? Se o teu computador tiver suporte, pode. Eu estou falando em termos de quantidade, tá? Que é tradicional, tá bom? 128, até em termos de prova. Geralmente cai até 128 GB de memória RAM, tá bom? Beleza, então vamos lá. Falamos aí, né? Vamos lá. Do segundo item, que foi o item 3. Então, ó, nós vimos aqui, ó, baseado nessas duas alternativas, nós vimos que o primeiro item é a placa-mãe, número 1, e o segundo item aqui, tá certo? O conceito é processador. Falamos um pouquinho sobre ele também, tá bom? Vamos passar aí para o próximo item, tá? Ainda da primeira questão. Isso tudo a primeira questão. Nós vimos o primeiro conceito, que foi placa-mãe. Segundo conceito, que foi, tá, processador. E agora, nós vamos aqui, ó, tá certo? Nós vamos para o terceiro item, que vai dizer assim, ó, item esse aqui, pessoal, ó, é a memória de acesso aleatório. Opa, só aqui, ó, a galera já parava de ler. Por quê? A memória de acesso aleatório é quem? É a memória RAM, tá certo? Mas para isso, para saber disso, a gente tinha que ver as características da memória RAM, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, cor vermelha, vou colocar aqui que aqui é o número 2, né? Número 2. Então nós vimos que já tem condição de responder qual a alternativa correta, baseado no item 1, no item 3 e no item 2, que é esse aqui, ó. Você já vai descobrir qual a alternativa, a letra a ser gabaritada. Mas a finalidade da questão aqui é falar de cada item, que é para poder acumular conhecimento. Essa é a finalidade. E é o que a gente vai fazer, tá bom? Então, ele diz aqui no item 2, ó. Ele diz que é a memória de acesso aleatório usada para armazenar dados, ó, temporariamente, tá bom? Olha só, temporariamente, que o computador está usando ativamente. Que no caso, ó, eu já trouxe aqui a resposta, né? Que seria a memória RAM. E todos esses aqui, ó, todos esses aqui são tipos, tá certo? Aqui, na verdade, é tecnologia. O professor vai chamar tipos, tá? Tipos de memória, tá? RAM, tá ok? RAM. Que no caso aqui existe a DDR, DDR2, DDR3, DDR4 e DDR5, tá bom? Então, o que é isso? DDR é a tecnologia da memória. Tá dizendo que, ó, DDR é uma sigla para Double Data Rate, que significa taxa dupla de, tá, transferência. Taxa de dados dupla, taxa dupla de transferência. Então, o que acontece? A DDR, a memória RAM, tá certo? A memória RAM, vou colocar bem aqui pra gente, tá? Ó, tá? A memória RAM, a RAM. A memória RAM,
ela, tirando aqui, ó, são 3 palavras que estão abreviadas, que tirando da abreviação, quer dizer o quê? Random Access Memory. Tá? Tirando da abreviação, Random Access Memory. Ó, é memória, aí traduzindo, né? Traduzindo, memória apenas. Oh, desculpe, eu já estou confundindo com a memória ROM. Memória de acesso, desculpem pessoal, de acesso randônico. Randônico. Só que esse randônico aqui, pessoal, ó, randônico, ele vem de aleatório. Ele vem da palavra aleatório. Tá? Por isso, aquela característica aqui, ó, aleatória. Tá certo? Isso quer dizer, tá? Isso quer dizer que a memória, essa memória, a memória RAM, ela é uma memória aleatória. Por quê? Porque não tem uma ordem para acessar. Tá certo? O que você mandar buscar, ela pega lá da memória, tá bom? Por isso que é uma memória de acesso aleatório. E aleatório é uma característica dessa memória. Ó, eu vou colocar aqui, ó, que ela, tá certo? Ela é uma memória principal, tá? Memória RAM é uma memória principal, tá? Eu vou botar logo aqui, ó, aleatória, que já para, né, a gente acabou de ver. Ela é uma memória, tá certo, de leitura e escrita. Leitura e escrita. Professor, como assim? Leitura e escrita, tá? Olha só. A memória RAM, tá? Ela tem tudo que você executa. Olha só o que eu vou falar. Tudo que você executa, ela vai ser executada onde? Vai ser executado na memória RAM, tá certo? Tudo que você executa está sendo executado. Se você abre o Word, está sendo executado na memória RAM. Se você abre o CorelDRAW, está sendo executado na memória RAM. Se você abre o navegador de internet, está sendo executado na memória RAM. Então, ó, tudo que você executa está sendo executado lá na memória RAM. Então, o que acontece? O sistema operacional que faz o meu computador funcionar, ele está sendo executado. Se ele está sendo executado, ele está sendo executado aonde? Oh, lá na memória RAM, tá certo? Então, por isso que a memória RAM, pelo sistema operacional, está sendo executada na memória RAM, ela também recebe outra característica que é chamada de memória de sistema. Então, vamos colocar aqui, ó, memória de sistema. Memória de sistema. Tá certo? Por quê? Porque o sistema operacional está sendo executado lá. E professor, esse tal de leitura e escrita, não entendi. É porque, ó, por exemplo, eu vou te dar o exemplo do Word. Se você abre o Word, ele está sendo executado onde? Está sendo executado exatamente na memória RAM. Aí tu abre um documento do Word, claro, tá lá no Word, abre um documento do Word, o que acontece? Você não pode ler, então é de leitura. Você não pode escrever, então é de escrita também. Tá certo? Então, daí que vem de leitura e escrita. Ela, olha só, ela também é uma memória volátil. Ela é uma memória volátil. E o que é volátil? Temporária. É uma memória temporária. Temporária. Uma memória temporária. Volátil quer dizer temporária. Ou também pode significar assim, ó, volátil. Precisa de eletricidade para poder armazenar as informações. Cortou a eletricidade, perde tudo que tem nela, tá certo? Então isso seria volátil. Volátil quer dizer temporária, ou volátil quer dizer que precisa de eletricidade para armazenar. Perdeu a eletricidade, perdeu tudo que tem nela, ou seja, temporária. Tá ok? Tá beleza? Então, aqui ó, nós vimos que a memória RAM e suas características, isso aqui cai muito, pessoal. Eu costumo até brincar, não cai, despenca, tá ok? Então, memória RAM, tá? É uma memória principal, é uma memória aleatória, é uma memória de leitura e escrita, é uma memória de sistema, é uma memória volátil e é uma memória barata, tá certo? Não deixa de ser uma memória barata, tá ok? Beleza? Show? Isso aí nós estamos o quê? Corrigindo, comentando cada item da nossa primeira questãozinha aí, tá bom? Então vamos lá, prestando atenção que tudo isso é basicão que cai em prova, tá certo? Cai em prova. É fácil? Para alguns é fácil, mas continua caindo em prova, a gente não pode vacilar,
Tá bom? Beleza? Vamos lá? Vamos aí para o nosso próximo slide, tá certo? Onde no nosso próximo slide vai ter eu acho que é o terceiro item, né, pessoal? Tá? Vamos voltar aqui, ó, só para ver qual seria esse item. Ó, nós já vimos que de todos esses itens aqui, deixa eu pegar tá aqui a cor vermelha, nós vimos que o primeiro era 1, aqui era o 3 e aqui era o 2, tá certo? Só baseado nisso você já vai achar a resposta aqui, ó. Por quê? Porque a gente, na hora que responde aqui, ó, 1, na hora que responde 1, eu já venho aqui para baixo e já corto, tá certo? Eu vou cortar aqui, vou colocar aqui com a cor verde rapidinho, tá? Eu já corto aqui, ó. Se começou com o 1, ó, o primeiro item é 1, não pode ser a letra A, não pode ser a letra C, ó. E não, o resto, ó, a letra B e a D e a E fica, ó. Aí na hora que eu respondo aqui o 3, ó, o segundo item é o 3, é o cérebro do computador, é o processador, tá aqui, tá? Então, eu já vim para cá, ó, pode ser a letra B? Pode. Pode ser a E? Pode, mas não pode ser a D, ó. Não pode ser a D. Então só ficou B e E. No momento que eu descubro que aqui é o item 2, ó, pronto, o item 2, ó, pá, já sei que a resposta correta vai ser a letra B de bola, ó. Tá certo? O item 2. Esse terceiro item aqui, ó, é o 2, ó. Então esse aqui já vai ser cancelado, ó. Pronto, tá certo? Só que, como nós não estamos no dia da prova, a gente está estudando, revisando, o professor vai comentar as outras duas, que no caso é a quarta e a quinta lá, o quarto e o quinto item, tá bom? Conceitos relacionados, tá bom? Então vamos lá, olha só, o professor vai passando aqui, voltando aqui para esse item que diz, um tipo de memória de computador que armazena dados permanentes. Olha só. Quando eu começo a ler, tá certo? Ó, é um tipo de memória, beleza, memória, tá? Eu já sei que não pode ser a placa, porque a placa já foi, né? Já tá sendo... É o primeiro conceito. Eu já sei que não pode ser o processador. Por quê? Porque o processador já foi escolhido. E o segundo item aqui, que é a memória RAM, também já foi, tá? Só sobrou 4 e o 5. E ele está dizendo aqui, ó, é um tipo de memória de computador que armazena dados permanentes. ROM é permanente o que tem lá? É, professor. SSD é permanente o que tem lá? Também é. Então a gente tem que continuar lendo. Não ajudou muito aqui essa palavrinha aqui, essa característica. Aí ele continua, ó, como instruções de inicialização do sistema. Aí eu posso ficar um pouco confuso, porque lá na memória ROM tem programas de inicialização. No SSD tem programa de inicialização também, que é o sistema operacional. Aí eu fico, coço a cabeça, eu digo, não me ajudou, eu vou ler mais. Então vamos lá, continuando a lendo o terceiro período aqui, tá certo? Que diz assim, ó, esses dados não podem ser alterados, ó, não podem ser alterados ou apagados. O que tem no SSD, você pode apagar? Pode. Então não é SSD. É geralmente o quê? É a memória ROM, que é uma memória somente de leitura. O que tem lá não pode ser alterado, não pode ser apagado, tá bom? Beleza, então vamos voltar aqui, ó. Então ele diz aqui, ó, memória ROM, tá certo? Ó, memória ROM. ROM são 3 palavras que estão abreviadas, que quer dizer o quê? Read Only Memory, que traduzindo quer dizer o quê? Memória apenas de leitura. É um tipo de memória que permite apenas a leitura de dados, ou seja, não é possível alterá-la ou apagá-la. Que está aqui, ó, que nós vamos aqui pegar aqui, ó, nossa canetinha aqui e já vamos colocar que é o número 4, ó, número 4, tá certo? Que é quem? Que é memória ROM. Então, vamos aqui, ó, ele já disse aqui que é uma memória somente de leitura, já é uma característica, tá bom? Ó, tá? Somente de leitura. Já é uma característica desse tipo de memória, tá certo? Beleza. E é uma memória não volátil. Não volátil. O que seria não volátil, pessoal? Não volátil é que ela não é temporária, tá? Porque ela vem alguns programas dentro dela que já vem de fábrica, dentro da memória ROM. Dentro desse chip de memória já vem alguns programas e aqueles programas é só para executar, só para ser lidos, tá bom? E o que vem nela já vem gravado de fábrica e ela não é volátil. É a única memória principal que não é volátil, tá certo? Ó, memórias principais, quem são?
registradores, memória cache, memória RAM e memória ROM. São esses 4 tipos de memórias principais que a gente tem, que você tem que memorizar. Memória, registradores, memória cache, memória RAM e memória ROM. As 3 primeiras são voláteis. A memória ROM não é volátil. Ela é uma memória permanente. Tá ok? Beleza? Olha só. Aqui nesse slide, eu vou colocar o nome dos 4 programinhas que vem dentro dele, tá bom? O nome dos 4 programas que vem dentro dele. E esses programas, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, softwares, firmwares, é a classificação deles, firmwares. Os softwares firmwares são softwares que já vem, como eu comentei, já vem firme, já vem de fábrica dentro de um hardware. Que hardware é esse? É o chip de memória ROM. E são 4 softwares que vem dentro dele, que são quem? Que é a BIOS, ó, vou botar aqui, ó, BIOS, que é o POST, que é o boot e que é o setup. São esses 4 programas que vêm dentro, tá certo? Dentro de onde, ó? Dentro do chip de memória ROM. Então, ó, a memória ROM é uma memória somente de leitura e é uma memória não volátil. Beleza. Aí o que que acontece? Dentro da memória ROM vem 4 softwares que são classificados como softwares firmwares. Quais são esses softwares? BIOS, POST, boot e setup, que tá aqui, ó, o professor botou aqui bonitinho para você, tá bom? E o que que acontece? Eu coloquei aqui um slide pra gente, mais na frente, que são os tipos, né, de softwares, tá bom? Que esses softwares aqui, ó, são classificados como softwares firmwares, mas existe 4 tipos de softwares que caem em prova, tá certo? Que são softwares software básicos, quase dá um branco aqui, né? Software básicos, softwares aplicativos, softwares utilitários e os softwares firmwares, que são esses aqui que eu coloquei para você, tá? E hoje em dia tá caindo demais os softwares firmwares, que são bem técnicos, são, eu acho que, os que menos a gente tem contato diretamente, tá bom? Que são bem técnicos, então o usuário doméstico não tem um contato direto com eles, então tá caindo muito em prova e tá tirando muita gente, tá ok? Então não pode esquecer. Dentro da memória ROM, existe 4 softwares, por vir dentro de um hardware e já vir de fábrica, são considerados, classificados como softwares firmwares, porque já vem firme, tá bom? Que é BIOS, POST, boot e o setup, que é um programa de configuração do computador, tá bom? Beleza? E vamos aí para o nosso último item, tá? Para o nosso último item, que vamos lá, tá? Que no caso aqui tá dizendo assim, ó, um dispositivo de armazenamento que utiliza a memória flash. Ó, só o simples fato dele falar que é um dispositivo de armazenamento, ó, memória flash, tá certo? Para armazenar dados de forma rápida e eficiente, substituindo quem? O disco rígido, tá certo? Ó, disco rígido, no caso aqui, pessoal, ó, dando logo a resposta para vocês, para explicar, tá? Vou botar aqui a canetinha, tá? O disco rígido aqui está em quem? Número 5. Não, disco rígido não, desculpem. Aqui, ó. O dispositivo de armazenamento, que é um tipo de memória flash, tá certo? Que veio para substituir os disco rígido, os HDs, é o chamado SSD, que no caso é o número 5. Eu só quero botar aqui, ó. O disco rígido, tá? O disco rígido, no caso o HD, ele recebe outros 3 nomes, tá? Que o dele, aqui no caso, HD está abreviado. HD está abreviado, tirando da abreviação quer dizer hard disk, tá? Traduzindo quer dizer disco rígido, tá certo? Disco rígido. Que também tem outro nome, que foi o primeiro nome dado ao HD, que foi o Winchester. Foi o primeiro nome dado ao HD que os professores estão rebuscando agora, de vez em quando está aparecendo aí nas questões. Então, HD é a mesma coisa que hard disk, é a mesma coisa que disco rígido e é a mesma coisa que o Winchester, tá? Que nós temos também, que veio para substituir os HDs, o SSD, que quer dizer disco de estado sólido. Disco, tá? Disco de estado sólido. De estado
sólido. Então, o que que acontece? Existe, tá, dois tipos, tá? Ó, vou botar aqui a divisão bonitinha, tá? E vou colocar aqui destacado, ó. Vou colocar aqui destacado. Nós temos a... Opa, voltando aqui. Nós temos aqui, ó, o HD e nós temos o SSD. O HD, que pode ser chamado de hard disk, disco rígido ou Winchester. E o SSD, que é o disco de estado sólido. Beleza. Nós temos dois tipos, tá bom? De SSD, ó. Tá aqui um, ó. Pá, ó. Tá aqui um e tá aqui o outro, ó. Tá? Todos dois aqui, todas as duas imagens, tá? É SSD, modelos diferentes. Esse aqui é o modelo chamado NVMe, tá certo? Que ele é mais veloz do que esse aqui, que é o SATA, tá bom? Então já caiu em prova, tá bom? Confundiu muita gente, tá? Existem esses dois tipos ali nas imagens, aqueles dois tipos de SSD. Ali são dois SSD, tá bom? O primeiro que é classificado é chamado como NVMe, tá certo? Ele é mais rápido do que o outro tradicional que a gente conhece mais, que é o SSD SATA, tá bom? Então o que que acontece? É só para a gente já ficar ligado que existem dois tipos de SSD e um é mais rápido do que o outro. O SSD ele já é rápido e tem um que é mais rápido ainda, tá certo? Que é o NVMe, tá ok? Só para a gente ficar sabendo disso aí, tá? Então, como nós já estamos falando de HD e SSD, eu quero falar para colocar aqui para você a diferença que vem caindo muito em provas, tá certo? Então, olha só nos slides aqui, galerinha. Então, ó, eu trouxe esse slide aqui, ó, para colocar, ó. A gente já sabe que o SSD é o quê? Mais rápido de que quem? De que o HD. Aqui é em comparação um ao outro, tá? Então, o SSD é mais rápido, o SSD tem uma vida útil maior, tá? O HD menor. Por que que o SSD, a vida útil dele é maior? Ele vem daqui, ó, porque o SSD não tem partes mecânicas e já o HD, ele tem partes mecânicas, tá certo? Então, o que que acontece? O HD, na verdade, é um disco com uma agulha que fica lendo. Por ter parte mecânica, ele está mais propício a dar defeito. Por isso que a vida útil é menor, tá bom? Já o SSD não, ele não tem parte mecânica. Ele só é uma placa de circuito com os CIs, os circuitos integrados nela, tá bom? Então, como não tem partes móveis, a vida útil é maior, tá? Ele está o quê? É mais resistente a impacto de que o HD, que no caso está aqui, ó, tá? Resistente a impacto, ó, e o outro é mais frágil, tá bom? Um é mais caro, tá certo? O SSD é mais caro, apesar que já diminuiu bastante de preço, mas em relação ao HD, que é mais barato, tá? O SSD é mais caro. E nós temos essa daqui agora, ó. Essa daqui é muito importante pra gente, tá? Vou colocar aqui, depois eu volto aqui, tá? Vamos aqui. Então, olhando pro professor aqui, ó. Aquela parte ali já virou padrão, pessoal. Por o SSD ele ser, tá, mais caro, o que que acontece? A gente acaba comprando ele com uma capacidade menor. Se ele tem uma capacidade menor, virou padrão a gente deixar para o SSD só os programas instalados no meu computador. Só o sistema operacional, o Office e os outros programas. E deixar os arquivos para me guardar no HD, tá bom? Virou padrão isso aí, por isso que virou uma característica, um diferencial entre os dois. Geralmente o SSD eu deixo para os programas, o HD eu deixo para meus arquivos, que é o que ele está dizendo aqui, ó. Indicado para o armazenamento de sistemas operacionais e para os programas. E o outro indicado para armazenar dados, meus arquivos, tá bom? Então isso aqui é importante, vira e mexe, tá caindo em prova, então tem que ter um pouco de cuidado com isso aí, tá ok? Aí no finalzinho, tem a questão de novo, ó, pra gente assinalar, a gente até olhou aqui em sala de aula, né? Então nós vimos que o primeiro item, ó, o item 1, segundo o item 3, o terceiro item 2, o quarto o item 4 e o quinto o item 5, que foi para onde? Na letra B, a ser
gabaritada. Tá ok, galerinha? Então, o que que acontece? Nós vimos aí uma questão comentada vendo vários tópicos que tem no nosso edital, que são tópicos possíveis de cair na nossa prova, tá bom? Então, depois que assistir uma vez o vídeo, assiste de novo para revisar, é tipo a revisão da revisão. Essa é a vantagem de ter aí um material online, né, do professor William Moraes. Você pode revisar várias vezes o material, tá bom? Então, repetindo, galera, esse vídeo faz parte aí da grande revisão, né, direcionada para o edital da CEMED São Luís do Maranhão, tá bom? Essa coleção de vídeos que a gente vai adquirir é pelo valor de quê? De R$ 29,00, tá bom? Vai estar disponível para você os outros vídeos. Esse vídeo aí o professor fez como sendo o primeiro vídeo e deixando promocional aí para a galera assistir, para ver a pegada do vídeo aí, né? Que a gente vê muita coisa importante que cai na nossa prova. Depois a galera só fica, professor, valeu, professor, obrigado. E a gente fica muito, tá certo, feliz por isso. Por muito do que o professor falar em suas aulas, nas revisões, cair nas provas, tá bom, galerinha? Então, quer adquirir? É só entrar em contato, olha só, deixei aqui no final do vídeo, tá? O WhatsApp do professor, tá bom? Tá aqui, ó, tá? Código 98, tá? O WhatsApp do professor, ou pode ir no direct do Instagram, Prof. William Moraes, tá bom? Tá? Prof. William Moraes, ou pelo WhatsApp, tá bom? Então é só chegar, entrar em contato com o professor, desejo adquirir aí, tá certo? A revisão para a CEMED, revisão de informática para a CEMED São Luís Maranhão, ok? Galerinha, nós vamos ficar por aqui. No nosso próximo vídeo, dando continuidade à nossa grande revisão, nós vamos nos encontrar novamente, ok? Então, um grande abraço e a gente se encontra aí até a próxima aula, ok? Fui!